Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Dessa vez eu vou fazer aqui uma encomenda para vocês. Vai ser um sketch card de um personagem específico, vou já falar a respeito. Mas antes, quero pedir todo aquele pacote que o YouTube gosta, né? Se você, enfim, achar que deve, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, comente o que quiser, compartilhe esse vídeo com quem você desejar. Eu estou gravando ele hoje, nessa segunda-feira, 3 de agosto, às 16h26, para ser bem sincero, bem preciso mesmo, né? E, como eu falei, hoje vai ser uma prática que eu espero que seja divertida, não só para mim, mas para todo mundo, que vai ser o desenho de um sketch card. Então, vai ser uma coisa simples, pequena, né? Rascunhadinha, mais caprichadinha para para esse cliente, né? Para essa pessoa, para esse amigo também. E por curiosidade, para matar a curiosidade de vocês, né? O personagem que ele pediu foi esse daqui, que é o Mega Man X. Eu espero que eu esteja com a referência correta, porque confesso a vocês que eu não conheço esse essas diferenças entre Mega Man e Mega Man X, enfim, não, nem sei se tem outros. Então, aqui são as referências dele, né, do uniforme, de como ele é. E em cima disso, vou criar aqui um sketch card para ele, aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, para nossa mesa de desenho. Eu estou aqui com um caderno de desenho grande, o mesmo que eu usei para fazer os sketch cards da Liz, né, do livro Pequena Liz, que foi lançado pelas editoras Avante e Riso. Acertei, Luiz? Certo. O Luiz está aqui, meu editor, então, enfim, já errei isso várias vezes, né? É, e ele acabou de sair, tá novinho em folha, tá lindo, tá maravilhoso. E ele foi, fez parte de uma campanha no Catarse, e as pessoas que apoiaram ganharam, dentre, né, as recompensas lá, enfim, ou para além das recompensas já previstas no Catarse, ganharam um original, um sketch cardzinho original feito por mim. Então, eu vou usar exatamente o mesmo papel, as mesmas medidas, tudo direitinho aqui para o sketch card encomendado, por esse amigo, tá? E as medidas são 14 por 10,5. Vou medir aqui direitinho, justamente para não ter erro. Eu imagino que vocês devam conhecer esse personagem. Acho que a maioria deve gostar desse personagem, né? Eu tenho um conhecimento muito limitado de personagens que são de vários universos, como universos de videogame, de animes ou de mangás. Eu gosto muito de histórias em quadrinhos, consumo muito histórias em quadrinhos, mas poucos mangás, poucos manhwas, né? Não assisto muitas animações, então animes e tal, tô sempre meio por fora e também não jogo videogame, nunca joguei, não gosto. Desculpem, espero que vocês não me odeiem por isso. É, e se me odiarem por isso também, significa que a vida de vocês está muito boa, a ponto de se importarem com uma bobagem dessa, né? Tá? Invejaria vocês se vocês se importassem, tivessem tempo para se importar com isso. Bem, dito isso, né? Confessado isso,
Exposto isso, vamos ao trabalho. Se é que você ainda está assistindo o vídeo, pode ser que você tenha ficado com ódio e já desligado agora. Também vou te entender, não tem problema, tá certo? Mas se você está aqui comigo ainda, eu agradeço bastante pela sua tolerância. Vamos lá, vou tentar fazer aqui uma posezinha de ação simples do personagem. Deixa eu ver mais ou menos qual é a proporção dele aqui, quantas cabeças ele tem. Só um minutinho. Quase 6 cabeças de proporção. Vou fazer essa medida aqui no olho, sem régua, né? Que, enfim, é um sketch, mas eu quero que saia pelo menos minimamente proporcional aqui. Ao personagem original. É sempre temeroso desenhar um personagem pela primeira vez, né? Você tem que meio que aprender a desenhar esse personagem. E é extremamente sem juízo você fazer isso gravando, filmando, né? É, registrando. Mas não tem problema. Vamos lá. Acho que vai dar certo de um jeito ou de outro. Já tenho pelo menos a pose aqui que eu quero do personagem. Deixa eu clarear esse gestual para começar a estruturar melhor ele aqui. Eu estou usando um 4B, tá?
Não sei se vocês estavam curiosos em relação a isso. Espero que sim. Mesmo sendo um personagem com um traço nitidamente cartoonizado e oriental, né, com fortíssima influência do mangá. Eu sempre começo pela esfera. Eu sou muito influenciado pela estrutura acadêmica do Loomis, do Andrew Loomis, né? Então, sempre penso nela quando eu vou trabalhar um personagem ou uma estrutura. E para mim ela é uma base muito sólida assim para a gente conseguir desenhar em qualquer estilo, assim, desenvolver qualquer traço. Hum. Esse capacete ele é bem arredondado, eu acho.
dele um pouquinho mais para cima aqui, para dar uma sensação de que a cabeça dele está levemente abaixada. E vou levantar essa parte aqui. Por isso que eu passei a limpa-tipos agora para vocês. Aqui do lado tem a orelha dele. Deixa eu ver como é que é a orelha dele. Estou vendo aqui. Vamos ter referências em vários ângulos. É isso. Blenda ou Luiz, Mega Man é um personagem que foi criado para videogame ou foi criado primeiro para animes e mangás e depois virou videogame? Vocês sabem dizer? Videogame. Videogame, né? Depois foram feitas algumas outras histórias, algumas coisas assim. Depois foi adaptado para outras mídias, né? Com sucesso. Tem animação, E quadrinhos dele. massa. E aí, vocês sabem quem é o criador, a criadora dele? Isso é uma ótima pergunta. Porque normalmente quando é para quadrinho a gente sabe, mas quando é para videogames e tal, a gente não sabe, né? Porque às vezes é uma, sei lá, um grupo, uma empresa, né? Às vezes não tem um autor, né? Às vezes tem, às vezes não. Ele é muito lembrado como uma obra da Nintendo, Da certo? Nintendo, né? Como se tivesse sido um conjunto de Pois pessoas. é, pois é. Pois é, exatamente. É isso que eu quis dizer, assim, uma empresa A empresa levou para frente. é, como tem uma, acho que é Blizzard também, uma empresa de famosa de videogames, e tal. Sim, exatamente. Pois é, deve ter um monte de criações deles, né, originais, assim, que Sim. você não sabe exatamente quem é o autor. No caso do Mega Man, seu original Okumen, ele foi uma encomenda da Capcom, que é a pequena empresa que faz os jogos, e a Nintendo é o espaço de suporte, né? E ele é considerado co-criado pelo Keiji Inafune, Inafune, Uhum. que inclusive se inspirou, quem joga Mega Man deve ter percebido isso, é muito inspirado no Astro Boy. Ah, sim, isso eu também, assim, não sou um grande conhecedor de mangá, como eu falei no início do vídeo, né, mas o Astro Boy, que é do Osamu Tezuka, né? São Tesouro. Acertei, né? Aí esse é bem famoso e realmente lembra bastante mesmo. Desde a própria origem dele, né? Podem dizer que o Mega Man surgiu em 87, né? Então, desde a origem dele ter sido criado por um cientista, até o fato de ele, o visual dele, né? Assim, o tirozinho que sai pela mão, é, tudo lembra muito o Astro Boy, Uhum. Então, o Mega Man tem 39 anos. 39 anos. Tá bem conservado, tô achando ele bem jovem aqui. Ele é um Android, né? Ah, é isso. Ele tá bem conservado, não, tá bem limpo. Tá bem conservado. É. Então não é Botox no caso, né? Não, não, só uma máquina bem Bem coisado. calibrada. Obrigado, Luiz, lendo aí. Até a próxima dúvida que eu tiver e perguntar para vocês. Que, enfim, enquanto estou desenhando aqui, eu estou, de certa forma, me apropriando, né, do personagem momentaneamente.
Me divertindo, ele é legal, só de desenhar. É Cara, massa, eu visual. acho o visual do Mega Man um visual muito bacana. Porque ele tem essa coisa de robô, porém, é um visual muito redondinho, muito, eu acho muito bonito mesmo, sim. Acho ele divertidinho mesmo, como você disse. Sim. E, Assim, e você olhar para eles, ele roubou meu coração, né? poderia dizer isso. Mas não diria, dado que ele é um herói, E, ele por, não faria isso. Não, e não porque, conquista. exato. E também porque a gente está gravando um vídeo, somos pessoas sérias e não, né? Não iríamos fazer uma piada tão ruim assim. Já passei dos E as 40, já me piadas estão permito ótimas, eu sei fazer o que uma você piada está de falando. tiozão. Entendi. Mas assim, tem uma coisa, já que o assunto é Mega Man, né? Tem uma Aham. coisa que eu acho massa do Mega Man que eu não vejo muito nos jogos hoje em dia. E foi o que me impressionou e que me levou a jogar Mega Man pela primeira vez, né? Quando você pega Mega Man e tal, ele não te treina no que você tem que fazer. Você tem que descobrir na marra o que que você tem que fazer com o boneco, o que que o boneco faz. Que a maioria dos jogos, principalmente jogos mais atuais, acho que por terem um certo nível de complexidade, eles vêm com o que a gente chama de um tutorial, né? Aí vem com uma fase tutorial, às vezes, né? Tipo, a primeira fase é pra Exato. você descobrir o que é que você faz. Onde é que tá os controles, os comandos. Você tem que você vai descobrindo, né? Nos jogos mais atuais você vai descobrindo à medida que eles vão te ensinando. No Mega Man, não. Tu tava lá, o boneco tava sendo atacado, tinha que se virar, né? Eita. Não tinha- Mas eu acho que isso também tem a ver com a própria história do Mega Man, porque eu acho assim que é uma hora que ele desperta, né? Assim, exatamente. você meio que é com um androide que ele acabou de despertar, meio que você descobre junto com ele, né? E que O que é que algo. você é capaz de fazer, né? Isso Exato, é uma premissa interessante, ó. exato. E assim, é muito bacana. É sempre um pouco assustador, mas depois fica muito divertido. O jogo se torna muito desafiador até. Uhum. Eu particularmente gostava muito dele por isso, né? Eu sempre Ele gostei sempre foi muito. muito ruim no jogo, então. Eu sempre gostei muito do Mega Man, meio que por isso, assim, sei lá, Transformers e tudo tem muitos parafusos, muito sei o quê, e ele é um robozinho que parece um bonequinho articulado daqueles que a gente tem em casa, assim. Então, sempre para mim foi muito, de uma interface muito amigável de É, contato para qualquer público, sabe? Uhum. novamente, eu acho que parte disso vem da inspiração Do próprio do Astro Astro Boy, Boy, né? né? Do próprio Que Astro Boy. também é um bonequinho, né? Mais arredondado, bem humanizado, né? E muito, como seria muito simpático. Você fica amigo do Astro Boy só pelo visual dele, sabe? Uhum. Eu acho isso Pois bacana. é, eu acho isso muito legal também. Preocupação. Então, você não temia as máquinas. É diferente você ter um exterminador do futuro cuja cabeça já é uma caveira, né? E isso é muito importante quando você está criando personagem, né? Toda vez que eu dou aula de roteiro, eu falo muito que criar um personagem, o quadrinho, né, em especial, ele é uma obra imagética. Então, a imagem tem que dizer muita coisa, né? A imagem tem que já instruir, já tem que te colocar dentro da narrativa de alguma forma. Você pega, por exemplo, o Black Sad, em que o personagem principal é um gato preto, mano. Não é só porque ele é antropomórfico. O fato dele ser um gato preto, que tem um símbolo de azar, e ele é um detetive. Na primeira história dele, ele tem que lidar com a morte de uma mulher que ele amava e tal. Faz todo sentido ele ser um gato preto, sabe? Uhum. O Astro Boy também. O Astro Boy o fato dele ser um robô, mas ser um menino, inclusive lidando com situações de grande perigo, tem um significado narrativo ali, né? Ele tem que enfrentar coisas, ele tem que, de certa forma, lutar pela vida e pela morte. E por ele ser um robô, ele está aprendendo, ele é uma criança, né? Não é o fato dele ser um robô que já dá tudo para ele.
Ele é uma criança, e como uma criança ele deve aprender também. É diferente do Exterminador do Futuro, que a cabeça é uma caveira, que já está anunciando, cara, venho trazer morte para você. A minha face é a face da morte, Uhum. né? Aí bota um revestimento ali do Schwarzenegger, mas quando não é a morte é a violência, né? O Schwarzenegger, quando primeiro aparece em Exterminador do Futuro, ele simboliza a violência pelo corpo muito corpulento, pela face dura, sem expressão. Uhum. Então, a gente que trabalha com a imagem, com a leitura da imagem, essas coisas não são à toa. Elas possuem um significado por si só e devem ser pensadas também. Legal, cara. Muito legal. Mal e ao. Não, eu acho, inclusive, falando sério, né? Porque estamos aqui diante de dois grandes profissionais, que é a Blenda e o Luiz. E a sua intenção não foi essa, o que eu vou dizer aqui, mas se alguém não comprar essa oficina, essas aulas, eu acho que está vacilando, É. porque você explica muito bem, você é uma grande autoridade quando se fala em criação, escrita, desenvolvimento de personagens e especialmente histórias em quadrinhos. E é, sobretudo, um grande professor. Então, foi uma aula mesmo, foi excelente. Não faz muito sentido pedir desculpas por algo tão legal, Eu já vi a mas comparação que fizeram sobre os sistemas operacionais desses robôs. Tipo, o Robocop era DOS, o Exterminador do Futuro era... Não, nunca vi, não. Cara, eu achei muito legal, porque tem sempre a visão de dentro Ah, não, já vi, já acho que foi tu que mandou até. Uhum. Agora eu lembro, né, que existia uma razão, inclusive, né, para eles. Para você que é novinho que está ouvindo a live e não sabe o que é o sistema DOS. O sistema DOS era antes de ter o Windows. É, Você digitava realmente os comandos com linhas de código, né? ele era bem brutal, mas se você comparar com os usuários dos computadores hoje, né, ele era muito difícil. E ele tinha muito a ver, inclusive, com a própria entrega do Android em si, né? Porque os Androids mais antigos, eles tinham um sistema operacional mais antigo. Os exterminadores do futuro mais atuais, eles já tinham um sistema operacional puxado mais para aqueles da iOS, esqueci agora. Da Apple, né? É. E aí já era, como eles tinham uma parte tecnicamente de físico, visualmente mais moderna, Ah, moderno. o sistema operacional também acompanhava essa modernidade. E eu acho legal porque no Mega Man tem um pouco isso, assim, os sistemas operacionais. O Mega Man ele tem um sistema operacional que ele é mais simples e tudo mais, e mais amigável. E o visual do próprio Mega Man também é um visual mais objetivo, mais amigável. Eu acho isso interessante quando a galera vai fazer essa criação de personagem. E agora que tu falou, né, o Robocop, ele é pesado. É, Ele é pura força bruta. Como era o como era o DOS? DOS. Era pura força bruta. Você Eu pensa gosto no muito quando computador, tem né? quando tem essa ligação, porque mostra uma pesquisa, né? Sim. Mostra uma pesquisa legal. Eu acho legal. Enquanto o Estrela do Futuro tem muita coisa automatizada. Exato. E ele é veloz, ele é flexível, ele consegue, inclusive, se passar por ser humano, né? Então, tem um sistema mais avançado para ele que permite isso. Tá? Ah, ainda falando de oficinas, né? Teve uma oficina de roteiro que eu falei, eu sempre separo o módulo de personagem, né? E eu comento, né? Os personagens representam os humanos, representam a humanidade, mas eles não são a humanidade. Nenhum personagem é real. Nenhum personagem é humano de fato. Você não pode levar isso em consideração. Isso mostra o quanto
para conceber um personagem, você precisa de tudo isso que a Bandinha falou, da pesquisa, do estudo, porque você tem que enganar quem está lendo, assistindo, jogando, de que aquilo é real. Você não faz isso sem ter contato com os outros seres humanos, sem ter um estudo adequado, sem ter livros com grandes produtores de personagens, como, sei lá, veio agora o Alexandre Dumas, né? Fez os Três Mosqueteiros, e é um grande construtor de personagens. Mas, assim, os personagens eles não são, como é que se diz, eles não são humanos de verdade. Eles podem representar a humanidade, mas não são humanos. Mas assim, eu até acho muito interessante tu ter utilizado assim, Diferente de ter características humanas. É, Uhum. de ter usado essa tipo de enganar. Na verdade, eu acho que isso mais cria um alicerce, né, em relação a conhecimentos. Quem não conhece e vê por exemplo, nunca viu o DOS, mas vê aquela visual do sistema operacional, já realmente liga. Você meio que embasa, eu acho que muito mais do que engana, sabe? Enganar seria se você retirasse uma coisa completamente do nada e quisesse convencer a partir daquilo. Mas quando você pega com algumas raízes em coisas que existem, né, é uma deturpação de uma realidade em função de uma nova criação. Então, eu acho que, não sei se enganação seria a palavra que eu usaria. eu acho que quando você fala da deturpação da realidade, me parece fazer muito mais sentido. Realidade para a criação de novas histórias, de certa forma, tem que ser plástica, né? É sim, exatamente. Mas você não pode sentir essa plasticidade. É Exato, isso que eu quero dizer. exato. É como você. Você tem que crer naquilo. É, é como assim, você está fazendo uma. Se você está fazendo um serviço de. Vamos da fotografia do filme, né? Se você conseguiu reparar na parte da fotografia do filme como algo muito presente, a pessoa que trabalhou na fotografia do filme não foi um trabalho correto. Uma boa fotografia, ela flui ao longo do filme, Se você você frui essa fotografia exatamente por ela não estar jogada na sua cara de uma forma tão bruta, né? depois, talvez com uma leitura, você vê esses aspectos É, técnicos, mas uma primeira leitura, se a fotografia é boa, você nem repara o quão bela ela é, né? pô, e não só isso, é aquela história. Se ela te desvia da Exato. história a ser contada, Ela está fazendo errado. ou ela está fazendo errado, ou a história contada não está sendo contada adequadamente. Exato. Estava conversando com a minha a atual esposa do meu primo, não sei como eu chamo, qual tipo de relação que ela tem comigo, não sei de amizade. E ela dizendo que foi ver a Odisseia do Nolan, né, e tal. Eu já disse a ela que eu vou desistir de ver os filmes do Nolan, prefiro ver os filmes do qualquer outro filme, menos os bons. E aí ela disse que, pois, eu disse, quem sabe algum dia, quando estiver lavando a louça, estiver no stream, não tiver mais nada para fazer, eu boto com ela. Mas você vai perder a experiência, toda a experiência do filme tem que ser visto no cinema. Aí eu sinto que isso daí é uma falha, sabe? Porque se uma boa história, ela é contada em qualquer suporte, sabe? Sim. Então, se eu estiver lavando minha louça, eu não estiver prestando atenção naquela história, possivelmente aquela história não é boa. Se eu estiver assistindo Jurassic Park, o Pacific não tem que ser de cinema, porque o robôzão tem que ser grande, o dinossauro tem que ser grande. E a experiência, nesse caso, às vezes Mas utilizando esses dois exemplos, né? Pacific Rim e Jurassic Park ainda são filmes tão bons que mesmo que eu assista numa telazinha, eu paro para assistir. Com certeza, certeza. Sabe? Mas você vê o tiranossauro grandão na tela, Aí correndo outra atrás do coisa, né? carro. Mas é aquela história, eu não preciso de uma tela grande para poder me Sim, envolver com com aquilo, certeza. né? É isso, a história, uma boa história contada em qualquer.
qualquer tamanho de mídia de tela. O que muitas vezes acontece é que você tá, eu não preciso estar nessa mídia, nessa tela aqui, tá entendendo? Para Uhum. poder apreciar. É, eu quero ver eu posso ter a chance de ver num grande, mas E aí, voltando assim, lembrando que a coisa sobre o também videogame, né? uhum, Eu também acho muito interessante quando eles conseguem colocar essa narrativa dentro dos jogos, né? Como você, assim, a gente estava falando também do próprio Mega Man. Mega Man, ele é um personagem que ele tipo, vai se descobrindo, né? Tipo, ele nasce naquela hora, é criado naquele momento, já vai tendo aquela ação toda. E como antigamente eu vi essas narrativas muito fortes, né, nos jogos, e hoje eu só vejo isso quando é algum jogo mais próprio de RPG, né? Esses jogos mais de maior simplicidade, eles não têm mais as histórias que tinham na época do Mega Man. Eu sentia que no Mega Man, apesar de ser você conseguir jogar sem saber essa história, né, que tinha por trás, ele já era um bom jogo sem isso. A própria história trazia muitas camadas divertidas ao jogo, né? uhum, sim, assim, Como uma boa história está em tudo, né? como uma boa história Está está em em tudo. tudo, é verdade. A gente tomou conta com poucas vezes. Foi uma culpa, Ah, Daniel. Na sequestrando. verdade, eu agradeço, porque tem um monte de coisa que vocês falaram aí, ou eu não assisto, ou não curto, ou não sei do que é, então agradeço, porque Gerou entretenimento para quem estava assistindo seu sketchcard, né, provavelmente amigo? fez muito mais, linkou muito mais com quem está assistindo do que se eu fosse dar minha opinião aqui, que aí sim eles iriam abandonar a live. A live, né? Não é nem live, isso aqui, enfim, tô maluco. A gente está vivo ainda. É, porque é isso, essas coisas aí que vocês falaram, eu nem curto, nem gosto, então ainda bem que vocês estão aí. Até que o desenho tá feito, vou finalizar agora. Ah, cara, que legal. Personagem muito bonitinho. E aí, uma arte final, gente, hiper simples, por ser um sketch card, por mais que eu tente fazer caprichadinho, mas vou usar canetas descartáveis. Caso estou usando uma 1.2 aqui, bem grossinha, porque também agiliza, né? As linhas saem mais rápidas e mais precisas, por serem linhas mais grossas. Mas claro que para os detalhes e tal, vou ter que mudar, né? E na arte final, eu sinto mais necessidade de girar o papel algumas vezes, então paciência com isso, não tem jeito.
Mas o design dele é muito bonitinho mesmo. É, parece mesmo uma homenagem ao Astro Boy. E também é um personagem que eu conheço, mas nunca li, assim. Enfim, é, nem acho que seja exatamente para mim, mas também admiro muito o design e a história, o fato histórico, né? Tezuka, importante para os mangás, os quadrinhos em geral. Quadrinhos em geral. Montou, Exatamente, é. eu acho que por a gente só ter começado a consumir os quadrinhos japoneses, sei lá, de uns 30 anos para cá, assim, amplamente, né? Popularmente. Acho que a gente não entende o impacto do Osamu Tezuka e os quadrinhos, né? Mas uma arte mais dinâmica, até aquele processo que a gente fala, a gente relaciona muito ao Alan Moore, ao Frank Miller, que é transformar os quadrinhos, pelo menos aqui nas Américas, né? Um pouco mais adulto, coisa que já se fazia na Europa. O Osamu Tezuka fez, sei lá, 50, 60 anos atrás, né? Exatamente, é muito difícil mensurar a importância dele, porque difícil que eu digo, não, não para historiadores, estudiosos, não. Estou falando quem conhece pouco, porque é difícil você se colocar naquele tempo, né? Você Isso. imaginar quando nada disso existia, né? Lá no Japão e tal. E vem esse cara que é um visionário e tal, com essas ideias, uma produção absurda também, né? Acho que ele era hiper rápido também, enfim. E revoluciona A linguagem. a linguagem, exatamente. A linguagem é um mercado para a época e tal. Exatamente. Ele muda a estética dos quadrinhos de um país, né? Sim. Ou não é nem muda, eu acho que é molda, né? Eu acho que ele molda. É, acho que a palavra moda cabe bastante para ele, É, tipo, o bom e velho, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. ele é um dos poucos que poderia dizer isso sem nenhum exagero. Ressaltando, então, também a importância e relevância do estudo e do conhecimento adquirido em várias áreas, né? Ele era médico, Uhum. e contou histórias belíssimas, né? Muitas pessoas, assim, a garotada que começa a entrar na parte do desenho, quadrinhos, tudo, muitas vezes quer vir para esse movimento, mas meio que em detrimento e abandono de todo o resto. Mas, na verdade, tudo contribui para o contar de boas histórias, né? Uhum. Você estudar, você se dedicar, você ir atrás de várias outras vertentes também, enquanto você produz histórias, é importante. Tanto é que ele produziu quadrinhos Garotada estuda. infantis, infanto-juvenis e muitos adultos também, né? Ele tem um quadrinho sobre o Hitler, né? Não é isso? O Adolf, não é dele? O Adolf é dele, né?
Isso, verdade, também. Sobre Rita, sobre Buda, sobre até um quadrinho que foi descoberto há pouco tempo, que ele lançou há muitos anos e ninguém Tinha dado muita atenção, atenção, né? porque ele falou sobre a gravidade que era você ser um coreano no Japão, né? Que isso remetia aos crimes de guerra. Então, E aí esse quadrinho foi recentemente redescoberto, e como é que é? Não entendi. Não deram a devida importância na época, mas hoje em dia estão publicando ou republicando? é porque, na verdade, assim, o Japão, ele foi muito cruel com a Coreia, são durante a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então, e quando alguns coreanos foram morar no Japão, eles sofriam um preconceito imenso, sabe? Violento até. E o Osamu Tezuka contou a história de um coreano passando por isso no Japão. Era uma ferida, tá entendendo? Era algo que o Japão, de maneira geral, tentava sublimar. E ele estava lá apontando, dizendo: não, a gente fez isso, esse erro foi nosso. Então, esse quadrinho, se eu não me engano, ele teve uma primeira publicação e depois ele foi esquecido, sabe? Foi deixado para trás, ninguém quis. Porque, primeiro, ninguém queria deixar de publicar o Santo Tezuka, mas depois de publicado, ninguém queria ter que voltar ao assunto, né? Uhum. Gente, estou mudando aqui para. Eu usei 1.2, né? Que eu falei para vocês, estou mudando para um 0.5 e um 0.2 para detalhes já. Deixando o rostinho aqui para o final. E esses detalhes do rosto será com 0.2. Requer mais cuidado. Tem uma pedra vermelha aqui que o diferencia da outra versão. É importante não esquecer, né? Prestar atenção nos detalhes é muito importante. Eu acho que é isso. Deixa eu colocar aqui só. Temos pretos aqui. Uns detalhes pretos.
E é isso, meu primeiro Mega Man X da vida. A gente não esquece. Deixa eu assinar aqui. Também não posso esquecer disso. Do tipo, só para dar uma clareada no rascunho. Não, não quero apagar o lápis totalmente. E é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer aqui, Luiz e Blenda, pela participação valiosíssima. Tornou essa live muito mais divertida, muito mais rica em termos de conteúdo também, né? São pessoas que têm uma cultura muito rica também nesse universo que eu conheço muito pouco, né? Dos jogos e mangás e animes e manhwas, enfim. Ah, desenho, a gente não termina, a gente abandona, a gente fica querendo o tempo todo tocar nele. Então vamos lá, vamos parar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.